Agora nós vamos falar sobre os 7 passos para cuidar das finanças e começar a investir. Olha, a pergunta que mais se faz e que eu mais ouço também é das pessoas que vivem numa situação financeira um pouco mais apertada, é que não sobra, né? Como é que vai fazer investimento? Como é que vai fazer poupança se não sobra? Mas tudo tem um início, né? E é sobre isso que eu vou falar agora com a educadora financeira Patrícia Fresh, que está aqui com a gente para falar nesta manhã de sexta-feira. Patrícia, muito bom dia. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigada, Jorge. Muito bom dia, vocês ouvintes da Rádio Itaberá, essa rádio que traz informação e momento também de educação. E é muito importante a gente falar de finanças, levar conhecimento financeiro para as pessoas, né, Patrícia? Correto. Esses passos que eu ensino sempre aos meus alunos, ele implica no quê? No gerar, nós precisamos gerar renda, todos nós, tá? Isso gira a economia, mas nós também precisamos proteger aquilo que a gente gera. E aí, protegendo, nós vamos fazer aquele valor sobrar. E de que forma que nós fazemos isso? O controle. A gente vai controlar através de uma planilha, ou pode ser num papel, nem todos estão adaptados aí com uma planilha, correto? Então, a gente faz os lançamentos, ter claro que o teu custo de vida, tá? Ele não pode ser maior do que aquilo que você ganha. Você tendo essas informações claras, você vai trabalhar esses pontos aí para fazer sobrar o dinheiro. Vamos pelo pontapé inicial, né? Como é que a gente começa? Quem tem uma renda muito apertada, por exemplo, né, Patrícia, em que o que ele arrecada mal dá para as necessidades, né? É possível, nesse caso, a gente se adequar, conseguir se reorganizar financeiramente, digamos assim, sem condições de entrar mais renda, e gerar sobra para um possível investimento ou uma poupança? É possível, sim. Eu indico o seguinte, se você tem uma renda apertada, controle aí a questão do cartão de crédito, evite parcelas, muitos parcelamentos, R$5 aqui, R$10 em 10 vezes, 6 vezes, porque você, num somatório, isso vai apertando. E aí você vai procurando novas habilidades para, de repente, você gerar uma renda extra. Com essa renda extra que você vai fazendo, você pode usá-la para se alimentar, ou até mesmo para você pagar algumas contas que ficaram para trás, mas é possível. Eu, como educadora financeira, que também já tive um orçamento apertado, eu posso dizer para você que é possível. Eu gerava renda, eu não tinha apenas uma renda. Então, eu trabalhava, finais de semana eu já fui garçonete, eu trabalhei em buffets, onde eu ganhava por hora, por dia, vendia produtos, né, de cosméticos, e isso tudo foi complementando a minha renda. Com isso, eu fui estudar algo, uma habilidade que eu tinha, que fazia eu ter uma nova fonte de renda, um aumento da minha renda. E aí eu sempre deixava muito bem controlado. Por exemplo, limite de cheque especial. Muitas vezes os bancos te liberam aí 1.000, 2.000, mas a tua renda mensal não é essa. Então, coloca um valor mínimo ali para uma emergência, para uma urgência, R$100, estourou um pneu, precisou de um remédio. Lógico, o ideal é que você tenha a sua reserva financeira. Faça ali de 3 a 6 meses de uma reserva, que poderá ser uma reserva de oportunidade ou uma reserva se você precisar aí do dinheiro. Primeiro, eu acho que tem que começar pelo conhecimento financeiro, né? Isso mesmo. É uma dificuldade ter o conhecimento financeiro, né? Como é que tudo isso funciona? Como é que eu tenho que fazer? Que caminho seguir e tal? Primeiro ter esse conhecimento para depois ter a aplicação mais correta, né? Esse conhecimento, ele está bem aberto a todos conseguem. A partir do quê? Tem bastante informações através da internet, mas procure informações sérias, tá? Exato. Hoje tem também mentores, educadores financeiros. Hoje existem várias formas de você aprender. Tem livros, que eu posso indicar alguns aqui, né? Quem conhece aí pode ver ali, pesquisar. O Pai Rico, o Pai Pobre, fala muito sobre isso. Tem alguns influenciadores que também, eles falam
para pessoas com renda baixa. Então, é começar a estudar mesmo. Você não precisa estudar ali grandes coisas, investimentos, Selic, CDB. Começa mesmo no passo a passo, estudando sobre o assunto, pouco a pouco. Falar no passo a passo, quais são os 7 passos para cuidar das finanças? Esses passos eu coloquei o seguinte, eu coloquei 7 passos para você cuidar das finanças e começar a investir. Então, você começa como? Gerando renda. Você vai proteger a sua renda de golpes financeiros, ficar emprestando para um, para outro, ter o controle. Você vai fazer sobrar esse dinheiro. Depois que você fez esse dinheiro sobrar, aí você vai fazer o seguinte, o que eu faço? Eu vou pagar dívidas, eu tenho contas, ou eu vou passar a controlar e já investir, tá? Aí você vai abrir uma conta numa corretora de valores, tá? Essas contas, elas devem ser através de regulamentação pelo Banco Central, tá? Corretoras conhecidas, tá bom? Você vai conhecer o teu perfil de investidor, se você é um investidor que é conservador, né? Aquele que não quer correr risco algum. Se você quer ser moderado, se você é um moderado, ou se você é arrojado. Não, eu gosto de correr riscos. Lembrando que, quanto maior o risco, né, pode ser maior perda. Se você é conservador, então você fica ali no meio termo. Você pode aplicar numa renda fixa ou variável, que é aquilo que a gente fala. Renda fixa, o retorno ele é um pouco mais demorado, tá? Porque você deixa um prazo maior também. Tem que ter esse conhecimento todo, né? Mas nesse caminho todo você vai ganhando esse conhecimento, né? Vai, porque quando você passa a estudar e fazendo esse passo a passo que eu disse aqui para vocês, procura meios de proteger a tua renda, porque você não pode... Outra dica importante, pessoal, anotem aí. Você quer dar valor ao dinheiro que você ganha? Faça o seguinte... Pega o valor líquido que você tem de renda, seja você empresário, seja você pessoa física, divide esse valor pela quantidade de dias trabalhados. Vamos dizer que você trabalha de segunda a sexta, você vai dividir por 20 dias. Dividiu por 20 dias, você vai pegar esse valor e dividir pela quantidade de horas trabalhadas. Você vai chegar aí ao teu valor hora. Então, quando você for comprar algo, você vai falar... Poxa, eu suei tanto, eu trabalhei tantas horas para ganhar isso aqui. Outra dica importante. A hora que você for comprar algo, você vai pensar, eu realmente preciso? Eu posso pagar? Eu estou comprando porque é uma necessidade ou é um desejo? Então, quando você faz essa pergunta para o teu cérebro, você para e você se faz essa pergunta, aí o que acontece? Você vai dar um respiro para o teu cérebro, porque é como eu falo para os meus alunos, né? O teu cérebro, ele quer prazer. Ele está acostumado ali, ele é igual uma criança, imaturo, né? O que ele pede para você fazer, você vai lá e obedece. Então, ele vai seguindo aí, vai sempre pedindo para você fazer coisas que realmente, às vezes, não precisa. E muita coisa não precisa, né? É verdade. A ansiedade dificulta muito as pessoas mais ansiosas? Têm mais dificuldade do controle financeiro? Sim, porque como eu falei, o nosso cérebro ele precisa do prazer. Então, quando nós estamos ansiosos, preocupados, a gente fala, mas eu preciso comprar tal coisa porque eu mereço. Eu trabalhei o mês inteiro. Mas você não precisa cortar tudo. Eu não sou a favor que você tire tudo aquilo que você gosta, porque você desanima. Você realmente trabalhou o mês inteiro. Mas você pode usar 3 métodos que eu uso, tá? Você pode substituir algo. Você pode cortar algo que está muito caro e você realmente não precisa daquilo. Ou você pode reduzir. Reduzir. Consigo reduzir uma conta de água? Uma conta de luz? Substituir. Hoje eu pago 3.000 de aluguel. Consigo pagar 2.500 num aluguel, numa casa um pouco menor, ou um apartamento, pagar um condomínio menor? Então, são esse tipo de pensamento que você deve levar consigo, tá? Esse pensamento de ostentação, de querer... Você precisa saber, eu tenho tal coisa porque eu quero mostrar para as pessoas que eu tenho,
ou eu tenho porque eu consigo realmente pagar. Tá? Então, hoje você não precisa morar em um local caro, né, apenas por mostrar. Você pode morar em algum lugar um pouco mais acessível ao teu bolso. Tá? E aí você vai economizar o quê? R$ 500, R$ 600. Aplicando esse método que eu estou falando para vocês, vocês já vão começar a reduzir aí uma boa parte e fazer sobrar dinheiro. Por isso, é possível. Fazendo economia, é possível você tentar fazer com que essa economia gere mais rendimento, né? Que é o grande objetivo de tudo, né? E os teus gastos, vocês podem dividir por nomes. Vocês podem usar um envelope, ou até mesmo para quem tem aí aplicativos de bancos, né? Que hoje tem alguns bancos digitais que você separa o valor por caixinha, por sonhos, por metas, e dê nomes. Tá? Então, se você tem uma planilha ou um caderno, olha, eu gasto R$ 200 com medicação. Dê nome ao dinheiro. Dinheiro sem nome, ele some. Eu gasto R$ 100 com pet shop mensal. Minha esposa e meu esposo gostam de ter um valor para usar durante o mês. Tá bom. R$ 300, 400, é vocês que vão decidir. Mas dê nome. Cada coisa no teu lugar, com nome, fica mais fácil, fica mais claro para você. E aí você vai colocando limites, tá? Vai identificando, né? Onde estão os gastos isso e vendo, mesmo. pô, isso aqui está meio exagerado. Uhum. Vai começando a entender. Isso, lá em casa nós aplicamos isso. Então, o que acontece? Tem meses que eu não gastei R$ 200 com medicamento e acabou aí sobrando R$ 100. Então, eu jogo para o próximo mês e vou somando aquilo ali, eu não vou utilizando. Eu jogo para o próximo mês aquele valor e ele vai acumulando. E no momento de necessidade, a gente pode tirar até mesmo daquele valor que sobrou. Então, gente, a minha dica é essa, tá? Dê nome ao dinheiro. Estipule sonhos, metas. Tem aí um objetivo. Não é apenas a gente ganhar o dinheiro, fazer dinheiro. A gente precisa ter uma meta. Aonde eu quero chegar? E como eu vou chegar? Você falou de um pouco da sua história, né? Da sua história financeira. De que também vivia um momento financeiro apertado e que tentou buscar mais renda. Esse pode ser o segredo, porque tem muita gente que vive financeiramente apertado, mas já não tem mais, ou entende, né? A pessoa entende que não tem mais tempo para buscar mais nada. E é possível achar um tempo para isso? É possível. É necessário você parar para refletir. Muitas pessoas já chegaram em mim e já falaram, mas para você é fácil falar isso? Porque hoje você tem uma casa, um carro na garagem. Eu já ouvi isso quando eu tentei ajudar uma pessoa. Aí eu falei, olha, você está vendo as rosas, mas você não sabe os espinhos. Então, gente, para você que acha que é impossível, não é. A minha mãe, ela não era alfabetizada, eu não vim de famílias empreendedoras, eu vim de uma família muito, muito humilde, onde a minha mãe me criou com o meu padrasto, e eu tive que aprender com a vida, com as necessidades. Assim, lógico, eu nunca passei fome, mas eu passei vontades. E aí eu fui pensando, se eu passo vontade, o que eu posso fazer para não passar mais essa vontade? Né? Então, eu fui buscando como que eu poderia. Empreendendo? É vendendo? Então, eu sempre tive uma segunda renda, uma terceira renda. Eu nunca me conformei em apenas ser uma CLT. O único momento que eu, na verdade, assim, eu dei um tempo foi quando eu trabalhei numa instituição financeira grande, né? E aí lá eu tinha um bom salário, PLR, todos os benefícios de um banco, e aí eu me dei aquela acomodada, assim, sabe? Mas é porque eu estava financeiramente muito bem. Estabilizada financeiramente, como a gente diz, né? Isso. Inclusive com recursos que vinham a mais que poderiam ser aproveitados. Isso mesmo. As redes sociais, elas mexeram com o comportamento financeiro das pessoas? Sim, as redes sociais elas podem ser muito boas para quem sabe utilizar, né? Assim como qualquer outra coisa. Você precisa procurar aprender com as redes sociais e não se afundar nas redes sociais. De que forma? Às vezes é um produto que vende ali nas redes sociais, você não sabe nem de onde vem, qual o caminho que tomou aquele produto, né? Então, da mesma forma que eu acredito que as redes sociais ela ajuda para quem não tem o conhecimento, para quem não busca o conhecimento,
ela gera aí o endividamento. As pessoas vão muito em plataformas, compram, a todo momento chegando o produto em casa, porque viu isso, viu aquilo, tal celebridade vende isso, tal celebridade vende aquilo. Jogos também, pessoal, vocês tomem cuidado. Muita gente caindo em golpes aí em relação a jogos, perdendo carro, casa, porque, querendo ou não, é um vício. E é aquilo que eu falei, uma mentalidade que ela não é controlada vai se tornar um vício para a pessoa. Lamentavelmente. A gente tem que ter controle de tudo, né? Na vida da gente, Sim. né? Os controles emocionais, principalmente, né? Porque eles nos atiçam muito. Eu queria falar com você também sobre essa questão, muitas vezes, né? Da gente não ter esse equilíbrio financeiro, sabe? Muita gente tem um sonho, passa muito tempo da vida dela sem conseguir realizar aquele sonho. Isso é frustrante para muitas pessoas, né? Você querer ter uma casa e não conseguir, ter um carro e não conseguir, ou vai além disso, uma viagem ou qualquer coisa possível. E acaba vendo que outras pessoas do nível dela ou até inferior acabam realizando sonhos muito facilmente, né? E acabam se martirizando por causa disso. Sim. Inclusive, se você tem família, a tua esposa, teu esposo, teus filhos, é necessário que você alinhe isso com a tua família. Que você sente... às vezes eu atendo pessoas que falam assim, não, mas eu não consigo, meu marido não deixa eu conversar disso com ele. Então, mas vocês que têm aí, vocês precisam saber a forma de se comunicar com o teu parceiro, com a tua parceira, para que você também não fique sobrecarregado. Porque o que acontece? Muitos casamentos hoje, até voltando aí para essa questão familiar, gente, que eu falo muito sobre isso, eles acabam por questões financeiras, tá? Acaba sobrecarregando o outro, ele coloca toda a renda em casa, a outra pessoa acaba não auxiliando, isso gera brigas, discussões. Então, realmente isso precisa ser muito alinhado para que vocês consigam realizar os sonhos de vocês. Se você é solteiro, você precisa sim fazer esse planejamento e controlar mesmo as finanças, porque aí você vai tirar aquela porcentagem. Aquilo que os educadores financeiros falam, né? Pega ele 100%, 50% você tira para as suas despesas fixas, para o teu custo de vida, 20% você pode tirar aí para lazer, tá? Para você investir na educação, e os outros 30% você pode utilizar aí para você guardar, realizar um sonho, uma meta, fazer a reserva de emergência. Antes de realizar o sonho, pessoal, eu oriento, faça uma reserva, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente pode, para quem trabalha, né, pode ficar desempregado, e aí você vai usar do teu fundo de garantia, do teu 13º ali, ou você vai usar do seguro-desemprego. A ideia é que você não precise utilizar. A ideia é que, se acontecer isso, você já tenha um fundo guardado, tá? E utilize isso para uma outra coisa, até que surja um novo emprego. E assim você vai aumentando a tua renda. Quais são os erros mais comuns que nós cometemos no nosso dia a dia, né, que impactam em dificuldades financeiras? Muitos parcelamentos, cartão de crédito, empréstimos. Aí depois do empréstimo você não conseguiu pagar, você vai lá e refinancia junto com o banco. Tudo isso vai virando uma bola de neve, porque os juros, ele é muito caro. Ele está alto, a taxa Selic está alta, então, consequentemente, os juros também ficam altos. Então, assim, evitem muitos parcelamentos, tá? Tentem comprar à vista, porque vocês têm desconto. Eu não consigo fazer isso hoje, então se programe. Trabalhe a mais, de repente fazendo hora extra ou fazendo algo a mais, para que esse a mais seja para organizar as tuas finanças e o teu salário seja para você se manter e começar a guardar. E você vai ver, você vai percebendo com o tempo. Quando você começa a guardar, você vai criando gosto. É hábito, pessoal. É hábito. É igual academia, é igual fazer caminhada, é tudo uma questão de hábito. E investir é a mesma coisa. Cartão de crédito é um bem ou é um mal? Ou um mal necessário? Eu utilizo o cartão de crédito. Eu gosto do cartão de crédito porque eu converto em cashbacks, tá? Mas eu sei usar o cartão de crédito. Se você está endividado, se você tem muita conta para pagar, elimine o cartão de crédito, tá?
Pague as tuas contas, porque o que acontece? A pessoa que ela se endividou e ela pagou a dívida, daqui a pouco ela vai se endividar novamente, tá? A grande maioria, depois que termina uma dívida, ela se enfia em outra, tá? Então, no meu caso, como eu já tenho uma vida estabilizada, muitas outras pessoas, eu vou falar para vocês algo bem importante. Sabe como que eu faço? Eu tenho um limite no meu cartão que eu me coloquei ali de R$ 1.000 para eu gastar por mês, mas eu já tenho esse dinheiro para pagar. Então, no próximo mês, o que eu vou fazer? Eu já tenho esse dinheiro. Eu vou antecipar as minhas compras e eu ainda ganho desconto pelo aplicativo que eu uso desse banco digital. Então, para mim, é benefício, porque eu gastei R$ 1.000, antecipei porque eu já tenho o dinheiro e ainda ganho desconto e ainda ganho cashback. Olha como é importante a gente ter conhecimento acima de tudo e saber aplicar, né? Esse conhecimento. E isso é possível da gente ter uma vida um pouco mais regulada financeiramente. Então, os 7 passos para cuidar das finanças e começar a investir, é possível sim você se organizar, daqui a pouco começar a sobrar recursos. Para algumas pessoas podem ser amanhã, para outras depois da manhã, outras a mais longo prazo, mas se não estabelecer uma meta e não começar, nunca vai acontecer, né? A pessoa fica presa. Quantas pessoas estão no emprego, É, né? O que que a gente fala do hábito, né? Se a pessoa tem o hábito de viver apertada, viver financiando, viver parcelando, ela vai continuar assim, sempre, né? Isso mesmo. É a questão da liberdade financeira mesmo, você ter liberdade de escolhas. E que quem está apertado não tem, né? Não tem, ele fica preso a coisas e a algo porque ele tem contas para pagar, endividado, aí ele não dorme, não consegue trabalhar, tem vergonha de falar para a família. E isso tudo vai gerando ansiedade, depressão e muitos outros problemas. Sem dúvida nenhuma. Agora, você é a mãe? Eu sou mãe, tenho 2 filhas. 2 filhas. Como é que em casa a gente pode começar pelas crianças, né, educando elas financeiramente para que sejam adultos financeiramente equilibrados, né? Sim, eu tenho uma de 23 anos, já é super independente. Conforme eu a ensinei, ela já segue essa regra. Ela conseguiu seguir essa regra. Tudo dela é parcelado em menos tempo. Por exemplo, ela financiou um carro, tá? Em 24 meses e ela já está terminando de pagar. Então, assim, ela, né, seguiu bem o meu conselho. E para minha pequena, ela tem uma pequena mesada onde a gente aplica. Então, quando ela quer algo que está fora do nosso orçamento, a gente fala, filha, a gente vai retirar da tua mesada, tá? Então, a gente dá uma mesadinha ali para ela tem 7 anos, e ela tem que se virar com aquele valor. Ah, eu quero algo a mais, aí ela vai precisar tirar da mesadinha dela. Então, ela já tem o cofrinho dela, ela já tem o dinheirinho. Claro, ela não manuseia o dinheiro, tá? É nós quem faz todo esse processo, mas a gente já explica para ela a importância. E realmente, vamos colocar a educação financeira nas escolas, no bairro, aonde for preciso, para que daqui a alguns anos nós possamos alcançar aí um nível melhor na sociedade. Hoje nós vivemos uma sociedade totalmente desigual. Eu acho totalmente injusto que algumas pessoas tenham muito dinheiro e outras pessoas não tenham nada de dinheiro. E muitas vezes não foi porque a pessoa quis ter pouco dinheiro, e sim porque ela não teve oportunidade, ela não aprendeu e ela não teve muitas vezes oportunidade de estudo. Aí ela se casou, fez a família dela e as oportunidades foram diminuindo cada vez mais. Então, comece dentro de casa, leia livros, né? Hoje na internet você pode comprar livros de educação financeira para os teus filhos, tá? Quem quiser também, eu faço palestras em escolas também, né? De educação infantil para as professoras, diretoras, Jorge. Onde eu levo a educação financeira para os colaboradores. Porque um colaborador com uma vida financeira equilibrada, ele dá mais resultado na empresa. Muitas vezes aquele colaborador não está dando resultado, por quê? Porque falta dinheiro, é briga em casa. É verdade, é bem por isso aí mesmo. E onde a gente consegue contato com a Patrícia Fresh? Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, né? Que é o @Patrícia Fre, eu vou soletrar o Fre, que é F-R-E-C-H, Patrícia Fre. Eu também tenho o meu contato de WhatsApp.
O meu contato é o 47, o 99920 9146. Repetindo, é o 99920 9146. Então, entre em contato ali se você quer conversar com a Patrícia, educadora financeira, que esteve hoje com a gente falando dos 7 passos para cuidar das finanças e começar a investir. Obrigado, Patrícia, pela participação. Um ótimo final de semana. Muito obrigada a todos. Obrigada, Jorge, pela oportunidade. Eu conversei com a Patrícia Fré, educadora financeira.